Oi, pessoal, boa noite a todos e a todas. Como eu já havia me apresentado no grupo, sou o professor Tássio, que a partir desse mês estarei com vocês para dar essas aulas de oncologia. A gente vai estudar mais detalhado tudo sobre o câncer, os tipos de cânceres, tudo aquilo que envolve todo o processo de cuidar da enfermagem. Nós, enquanto técnicos, profissionais da área de saúde, temos essa responsabilidade também, essa sensibilidade de lidar com pacientes oncológicos. Antes, quando um paciente recebia um diagnóstico de câncer, estava com câncer, era como que se ele já estivesse recebendo ali uma sentença de morte, porque as terapias, todos os recursos tecnológicos da medicina que nós temos hoje, nessas épocas antepassadas, não se tinham disponíveis esses recursos. Então, hoje em dia, a presença de câncer, o diagnóstico de câncer no indivíduo não significa necessariamente que ele vai morrer, não. Ele vai ter um tratamento, ele vai controlar essa doença e ele poderá até mesmo, dependendo do tipo de câncer e da iniciação desse tratamento precoce, desse paciente até receber a cura daquele tipo de enfermidade, daquele tumor que ele venha a ser acometido. Então vamos aqui dar uma breve introdução a vocês sobre o que é o câncer, de onde ele surgiu. Vocês acham que o câncer é uma doença nova da atualidade ou ela surgiu há muito tempo atrás? Vejam, estudos arqueológicos comprovam que foram detectados tumores ou resquícios de massas tumorais de cânceres em múmias egípcias. O Egito Antigo foi uma das primeiras civilizações da humanidade, né? Foram um dos primeiros povos que começaram a civilizar ali a região do Oriente Médio e há muitos anos atrás, antes de Cristo, as múmias que foram encontradas mediante pesquisas de fósseis e pesquisas arqueológicas constataram já a presença de câncer nesses indivíduos do Egito Antigo. Então, isso só prova que o câncer não é uma doença nova, que já vem dizimando e acometendo a população de muito tempo atrás. E o que seria então o câncer? Vamos olhar aqui a imagem. A palavra câncer vem do grego carquinos, que quer dizer caranguejo. Vocês percebam que aqui nessa imagem, o caranguejo ele é um animal que ele é cheio de reentrâncias, ou seja, cheio de nodulações. Existem vários nódulos, principalmente nessa região aqui do casco dele, mas também nas presas. E como o câncer, a característica mais evidente do câncer são as tumorações, os tumores, os nódulos. Então é por isso que a palavra câncer ela veio do grego carquinos, que quer dizer caranguejo. E o câncer, ele é um conjunto de mais de 100 doenças que vão causar em comum o crescimento desordenado e desorganizado das células do corpo. Então, se perguntarem a gente, o que é o câncer? Nada mais é do que um crescimento desordenado e também rápido, acelerado dessas células. Por exemplo, se o câncer for no pulmão, vai haver ali um crescimento muito exacerbado das células pulmonares, promovendo um tumor ou uma massa e dando origem ao câncer. Então, Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina. Temos aqui a imagem de Hipócrates. Ele foi um dos primeiros médicos a trabalhar e também a pesquisar a questão do câncer. Em seus estudos, ele constatou que o câncer era realmente uma exacerbação do crescimento dessas células. Nós vemos aqui, nessa terceira imagem, células cancerígenas em multiplicação. Uma célula, nós aprendemos sobre ela na biologia básica, no ensino médio e também em outros cursos que a gente já fez. A estrutura básica da célula ela é composta por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Sabendo nós que o núcleo é a região que vai guardar
as informações genéticas daquela célula. É onde vai ter cromossomos, o material genético como DNA, RNA, alguns cromossomos. E uma célula que está em processo de desenvolvimento anormal, ela vai haver ali uma alteração genética, uma mutação genética e também uma alteração no cromossomo celular. Então, a palavra oncogênese, ela vem do latim. Onco significa tumor ou massa e gênese significa origem ou surgimento. No livro da Bíblia, qual é o primeiro livro que a gente inicia a leitura da Bíblia? Não é o Gênesis? Então, Gênesis significa isso, princípio, começo, aquilo que vem primeiro. E aqui, reportando para o câncer, onco significa tumor ou massa, e gênese, origem. Então, oncogênese é o estudo da origem dos tumores. Como é que os tumores surgem no corpo do indivíduo? Eles aparecem assim, aleatoriamente, do nada, sem nenhuma causa específica? Ou eles surgem mediante um longo processo? Pois bem, vamos responder a esse questionamento. A oncogênese é o processo pelo qual origina um tumor. Para poder esse tumor se originar no indivíduo, vai ser necessário uma longa, prestem atenção, uma longa, prolongada exposição dessas células a um agente carcinogênico, ou seja, a algum agente, seja ele químico, físico ou biológico, que vai ali em contato com a célula modificar o material genético da célula, alterando o seu cromossomo, fazendo com que surja assim uma célula defeituosa. E existem 3 estágios para a formação do câncer. O primeiro deles é o estágio da iniciação. Aqui nós vemos na imagem uma célula normal, mas que essas células começaram a ter contato com algum agente carcinogênico. Vamos citar como exemplo o cigarro, que o cigarro é um agente carcinogênico muito relacionado com o aparecimento de cânceres no pulmão, sobretudo, mas também em outras partes do corpo. Mas a exposição à nicotina e à fumaça do cigarro vai fazer com que o paciente desenvolva em até 85% chances de desenvolver um tumor no pulmão. Então, aqui para o exemplo, suponhamos que seja uma célula pulmonar que em contato com a nicotina e com as outras substâncias do cigarro, que é um agente carcinogênico físico, não é? O cigarro, vai promover uma alteração no nível cromossomal da célula, ou seja, no cromossomo, e aí a esse processo a gente chama de iniciação. Na segunda fase, nós temos a promoção. Na promoção, os agentes oncopromotores eles vão atuar na célula que já foi alterada pelo agente carcinogênico. Então, veja só, o agente carcinogênico vai, como exemplo, poderíamos citar a fumaça do cigarro, os componentes do cigarro vão alterar e modificar essa célula. Na segunda fase, que é a fase de promoção, vão vir outros agentes oncopromotores, por exemplo, algumas substâncias que o próprio corpo do indivíduo ele secreta, ele libera, como alguns hormônios, alguns agentes oncopromotores que vão atuar na célula já lesionada. E nós temos o terceiro estágio, que é a progressão. Na progressão, nós já vemos aqui várias células defeituosas sendo replicadas. Então, uma célula defeituosa gera 2, que 2 geram 4, 4 geram mais 8, e assim elas vão se replicando, se multiplicando. Então, 3 estágios para ver a formação do câncer: a iniciação, a promoção e a progressão. Com relação à nomenclatura dos tumores, são muitas. Existem vários nomes de tumores, certo? É carcinoma, é linfoma, é adenocarcinoma, é lipoma, enfim, são vários nomes de tumores, porém nós não vamos nos deter nessas nomenclaturas, porque o que é importante a gente saber é que
O que vai dar o nome daquele tumor é a célula ou o tecido pelo qual ele se originou. Por exemplo, um tumor do sistema um tumor do sistema adiposo, das gorduras. A gente vai chamar de lipoma, porque ele se originou no tecido adiposo, denominado lipoma, que vai também dar o nome desse tecido cancerígeno. Então, um tumor originado nas glândulas suprarrenais, a gente vai chamar de adenocarcinoma, porque é um tumor que é proveniente das glândulas, dessas glândulas que ficam acima do tecido renal. Então, com relação à nomenclatura dos tumores, nós não vamos nos deter muito, porque são várias, são muitas, e não é muito o foco da nossa disciplina. No geral, os tumores benignos, eles recebem um sufixo "oma", então é o condroma, lipoma, adenoma, e os tumores malignos, eles recebem outros nomes de acordo com o tecido que deu origem a esses tumores, certo? Então, fatores determinantes do câncer ou agentes cancerígenos. Vamos aqui para esse slide. Substâncias cancerígenas não podem por si só serem responsáveis pelo surgimento do tumor. Então, por exemplo, a gente sabe que o que vai ocasionar o câncer de pulmão, 85%, como eu já havia dito a vocês, é o cigarro. Mas nós não podemos responsabilizar somente o cigarro pelo aparecimento do tumor naquele indivíduo. Esse indivíduo ele pode ter uma imunidade baixa, ele pode ter um sistema nutricional comprometido, ele pode ter a questão pulmonar comprometida, com outros problemas ou outras pneumonias, que também vão ocasionar o surgimento ali do tumor. Então, não é somente a substância oncogênica, ou seja, carcinogênica, que vai promover o câncer, que é a única responsável pelo surgimento do câncer. Existem uma série de vários outros fatores que irão contribuir para o aparecimento desse câncer. Por exemplo, exposição à benzina. A benzina é uma substância química muito encontrada nas usinas. Os trabalhadores das usinas, eles correm sério risco de desenvolver câncer na bexiga porque eles têm contato com a benzina. Exposição ao álcool. Quantas pessoas ao longo de sua vida beberam muito, foram alcoólatras crônicos, desenvolveram cirrose hepática, desenvolveram hepatites fulminantes e, por último, desenvolveram o câncer do fígado. Então, por quê? Pela exposição ao álcool. O álcool, a bebida alcoólica, é muito responsável, está muito atrelada com o surgimento do câncer no fígado. Exposições radiológicas geram as leucemias. Então, todos os técnicos, os profissionais de radiologia, técnico em radiologia, eles têm um risco muito grande de desenvolverem cânceres no sistema sanguíneo, na medula óssea, que são as leucemias, que promovem células defeituosas ali, sanguíneas. É por isso que todos os trabalhadores que trabalham com radiologia, os técnicos em radiologia, aquele pessoal que fica lá tirando os raios-x, eles precisam de uma proteção, de uma barreira, de equipamentos de proteção individual, de barreira que vão proteger eles contra essa radiação. Como já havia dito a vocês, a exposição ao tabaco, que é o cigarro, está muito relacionada com o surgimento do câncer de pulmão. E a evolução dos tumores. Existe a fase pré-neoplásica. Na fase pré-neoplásica é quando esse paciente ainda não manifestou sinais e sintomas do câncer, mas as células já estão ali em replicação, as células defeituosas estão se replicando muito rapidamente, porém esse paciente ainda não manifestou sinais e sintomas. E nós temos a fase pré-clínica, que é quando esse paciente começa a manifestar algumas lesões provocadas pelo tumor, alguns sinais e sintomas. Por exemplo, no câncer de próstata, esse paciente ele vai começar com
ardência ao urinar, ou então sangramento na urina, poucos raios de sangue ali presentes na urina. Isso já são indícios de que pode haver alguma coisa errada ali na próstata. Então essa é a fase pré-clínica. E nós temos a fase clínica, que é quando esse tumor, quando esse câncer, ele se exacerba, ele piora exponencialmente, levando o paciente à debilidade. O paciente fica debilitado e fica muito fragilizado por causa do câncer. Então, são 3 fases do câncer: a pré-clínica ou pré-neoplásica, a pré-clínica e a fase clínica. Com relação às causas de câncer, elas são variadas, podendo ser externas ou internas no organismo. Existem aquelas causas que são modificáveis, que são externas ao organismo da pessoa. Por exemplo, o cigarro. O cigarro é uma coisa que vem de fora e que, ao ser usado, ao ser inalado ali aquela substância, vai promover essa alteração até ocasionar o surgimento do câncer. Então, ele é um fator externo e que ele é uma causa modificável. Ou seja, se eu trabalhar o psicológico de um fumante e também esse fumante ter alguma terapia medicamentosa, terapia comportamental em grupo, que ajude ele a parar de fumar, ele modificando esse hábito dele e deixando de fumar, ele vai ter ali uma causa externa evitável. Assim como o cigarro, as bebidas alcoólicas, elas podem ser evitadas, né? Se as pessoas beberem com moderação, ou os grandes alcoólatras procurando ajuda deixarem de beber. Temos o sol. A exposição prolongada aos raios solares provoca 2 tipos de cânceres: o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma. Então, todo mundo sabe que o câncer de pele está muito relacionado com a questão da exposição prolongada aos raios solares. Então, o que é que a gente precisa orientar a nossa população? A se proteger utilizando filtros solares, bonés, chapéus, guarda-sol. Tudo isso que vai prevenir essa exposição prolongada ao sol. Temos vírus e agentes infectantes. Por exemplo, o vírus do HPV, o papiloma vírus humano. Ele é um ser microbiológico que ele causa infecção no trato geniturinário, trato genital, e que ao longo prazo, se essa infecção não for tratada, poderá promover o aparecimento de câncer de colo de útero nas mulheres, de câncer de pênis nos homens. Em homens e mulheres, também o HPV está muito relacionado com o surgimento de câncer na orofaringe, essa região da garganta e da boca, porque está muito relacionado com as práticas sexuais, né? Na questão do sexo oral, onde a infecção pelo HPV poderá provocar também esse aparecimento desses cânceres. E temos a irradiação. Então, como eu falei agora há pouco, nos trabalhadores técnicos de radiologia, eles estão muito sujeitos, estão muito vulneráveis a ter esses tipos de cânceres provocados pela irradiação. E temos as causas internas, aquilo que está muito relacionado com o interior do organismo da pessoa. Por exemplo, alguns hormônios em excesso, como o hormônio do crescimento, que poderá contribuir para o aparecimento do câncer no sistema ósseo. Nós temos hormônios da tireoide, TSH, T4, T3, que quando eles estão em excesso, eles poderão contribuir para o aparecimento de cânceres nessa parte da tireoide, né, da tireoide na garganta. Nós temos condições imunológicas, se for um paciente com o sistema imunológico debilitado, frágil. Por exemplo, pacientes portadores do HIV, da síndrome da imunodeficiência humana adquirida pelo vírus HIV. Esses pacientes portadores do HIV, eles estão muito relacionados também com o aparecimento de alguns tumores, como por exemplo, linfomas, doenças tumorais, alguns tipos de cânceres ali do sistema linfático também estão muito relacionados com
a questão da infecção pelo HIV. Então é um paciente que tem uma imunidade comprometida. O sistema imunológico dele está completamente fragilizado. E também por causa de mutações genéticas. Algumas mutações que acontecem ali a nível do cromossomo celular. E essas mutações estão muito relacionadas com o surgimento do câncer. Nós vemos aqui nessa imagem que as causas internas, elas são responsáveis por de 10 a 20% do aparecimento do tumor, do câncer. Isso aqui, hormônios, condições imunológicas, mutações genéticas, 10 a 20%. Já as causas externas, olha só, cigarro, bebida alcoólica, sol, alguns vírus, a irradiação, aquilo que vem de fora do corpo e que atinge o corpo, são responsáveis por 80 a 90% do aparecimento desses cânceres. É interessante que aquilo que a gente devia evitar é o que mais provoca câncer. E aquilo que está dentro de nós mesmos está muito pouco relacionado com o aparecimento do câncer. Então, temos sim que trabalhar com os nossos tabagistas para que eles deixem de fumar, porque o cigarro é o grande vilão para a questão do aparecimento do câncer. Temos que oferecer ajuda psicológica aos alcoólatras, tratamento direcionado para eles, através dos CAPs, os Centros de Atenção e Referência Psicossocial, para que ele tenha um estímulo a querer parar de beber. Porque essas causas todas externas e modificáveis são responsáveis, minha gente, por 80 a 90% dos casos de câncer. É muita coisa. Se o meu paciente conseguir evitar ou prevenir esses agentes carcinogênicos que vêm de fora, eles vão muito bem evitar o aparecimento de um câncer no futuro. Veja só aqui nesse outro gráfico da gente. Tabagismo, que é o cigarro, é responsável por 30% do aparecimento de câncer. E não é somente câncer de pulmão, não. É câncer de mama, é câncer de colo de útero, é câncer no esôfago, na boca. A alimentação inadequada, 30% do aparecimento de câncer. A alimentação inadequada são as besteiras da vida que a gente come. É a salsicha, é a linguiça, é o presunto, é a mussarela, são as carnes embutidas, são os enlatados, são os alimentos processados. Todas essas besteiras que a gente come tem a ver 30% com o surgimento do câncer. Vamos aqui para a terceira coisa. Hereditariedade, 15%. Gente, o câncer, ele tem muito a ver com a questão hereditária. Então, se aquele indivíduo teve na família um parente de primeiro grau, principalmente mulheres que desenvolvem câncer de mama, elas estão muito relacionadas com parentes na família de primeiro grau, seja uma mãe, seja uma tia, uma irmã, uma prima que teve o câncer. Então, para as mulheres daquela família que desenvolveram o câncer, elas têm um risco 15% maior do que outras mulheres que não têm histórico de câncer na família de desenvolverem o câncer. Aí vamos aqui, infecções como, por exemplo, o HPV e também o H. pylori, que é uma bactéria que provoca colonização no estômago. Essas infecções são responsáveis por 5% do aparecimento do câncer. Exposição profissional, 5%. Trabalhadores da indústria, expostos à questão de substâncias químicas, como benzina, como outras substâncias químicas, então 5%. Obesidade e falta de exercícios físicos, 5%. É aquele paciente que só quer viver relaxadão em casa, que não quer sair para fazer uma caminhada, que não faz uma atividade física, não faz um exercício aeróbico. Ele tem 5% de chance de desenvolver câncer. Usuários de álcool, 3%. O álcool está muito relacionado com câncer hepático, no fígado, com câncer também no intestino, no sistema digestivo. Raios ultravioletas são os raios que a gente recebe do sol, 2%. E aí, na questão dos raios ultravioletas, estão muito vulneráveis ao aparecimento de câncer de pele os trabalhadores que se expõem ao sol, como agentes
comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, agricultores, garis, trabalhadores do carteiros, né? Todos aqueles que se expõem diariamente no seu serviço ao sol. Tem 2% de risco de desenvolver câncer de pele. Alguns medicamentos, eles são oncopromotores também, ou seja, eles estimulam o aparecimento do câncer em 2%. Poluição atmosférica, 2%, isso aqui para a população que vive nos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, as metrópoles, né, que são muito poluídas na questão atmosférica. Então, essas pessoas podem desenvolver câncer de pulmão ou do sistema respiratório em 2%. E nós temos outras causas, 1%. Fatores de riscos modificáveis, eu já falei para vocês sobre eles. O tabaco, se eu conseguir convencer o meu paciente fumante a deixar de fumar, eu vou estar livrando ele de no futuro desenvolver um câncer. A alimentação inadequada, se eu tenho um programa de alimentação ali, dietética, no meu posto de saúde, a nutricionista está fazendo um trabalho alimentar com os pacientes para que eles tenham consciência no que podem e no que não podem comer, eu vou estar livrando de 10 a 20% esses meus pacientes de um câncer. Se eu estimulo a atividade física, que esse paciente saia, se movimente, caminhe, faça academia, faça musculação, pratique um esporte, um futebol, um voleibol, eu vou estar estimulando esse meu paciente a sair do sedentarismo e prevenindo o aparecimento de câncer. Eu vou estar também dando a chance desse paciente perder peso, porque o ganho exacerbado de peso também está relacionado com a questão do câncer. Consumo de bebidas alcoólicas, eu vou estimular esse meu paciente a parar de beber, enfim. E também o comportamento sexual. Se eu estou educando para a saúde, eu estou orientando a minha população sobre as práticas de sexo seguras, com o uso de camisinhas, de preservativos, evitar certas práticas sexuais, eu estarei também protegendo essa minha população de infecções como HPV e estarei ali prevenindo o surgimento de câncer. Fatores de risco não modificáveis são aquilo que a gente não pode modificar, que a gente não pode realmente dizer assim, não, o paciente teve câncer por causa disso, mas não tinha o que ser feito. É a questão da idade. Por exemplo, o câncer de próstata está muito relacionado com pacientes acima de 40 anos. Então, à medida que a idade vai avançando, para o câncer de próstata nos homens é um fator de risco. Então, ele vai ter que se cuidar, ele vai ter que fazer o exame de rastreamento todo ano. Etnia ou raça. Por exemplo, algumas pessoas da pele branca, pessoas albinas, que têm pouca melanina na pele, estão mais sujeitas a desenvolver o câncer de pele. Essas pessoas precisam de um cuidado redobrado, de usar o filtro solar, que é o protetor, um boné, de usar roupas, mangas longas, para se expor ao sol. Outra questão é a hereditariedade. Se naquela família existe um histórico muito grande de pessoas com câncer, então as pessoas que não têm câncer já devem iniciar imediatamente os seus fatores de proteção, né? De prevenção, proteção, fazendo seus exames periódicos, evitando se expor às substâncias cancerígenas, porque na família já tem histórico, há um risco acrescido ali pela hereditariedade. E também o gênero. Alguns tipos de cânceres são mais prevalentes em homens e outros em mulheres, né? Então, por exemplo, câncer de mama. Nós sabemos que o câncer de mama tanto pode ser acometido as mulheres quanto os homens. Porque o homem também pode desenvolver o câncer de mama. Ele também tem a glândula mamária. Mas o câncer de mama no homem, ele está atrelado a uma baixa prevalência. É muito raro acontecer câncer de mama no homem, mas pode acontecer. As chances de um homem ter câncer de mama é 1%. E normalmente estão relacionadas com traumas, com acidentes, pancadas nessa região do tórax que ocasionam o surgimento do câncer no homem, da mama. Mas que o câncer de mama é muito mais prevalente na mulher, como a gente vê aí
na mídia, nos estudos e enfim. Vamos aqui à fisiopatologia do câncer. Como surge o câncer? Tipos de crescimento celular. O crescimento ele pode ser controlado ou não controlado. Quando ele não é controlado, ele vai gerar algumas alterações ali celulares. As alterações celulares benignas, que vão antecipar o aparecimento do câncer, ela pode ser a hiperplasia, pode ser a metaplasia e a displasia. E o crescimento descontrolado, ele gera o câncer in situ e o câncer invasivo. Vamos lá, para ficar bem claro aqui para vocês. Hiperplasia, metaplasia e displasia são formas benignas. Digamos assim, é o câncer benigno, é aquele câncer que não é tão agressivo, que ele vai ter um tratamento, ele vai ter uma cura, o paciente vai fazer o tratamento e vai ficar curado. O câncer in situ e câncer invasivo é aquele tumor agressivo, maligno. E o que é o tumor maligno? É o tumor que tem uma grande chance de sofrer metástase. E o que é a metástase? É a migração desse câncer de um órgão para o outro, podendo atingir vários órgãos ali do indivíduo. Então, o câncer in situ é quando o câncer ainda está localizado naquele tumor original, naquele tecido original, digamos assim. O câncer é no pulmão, ele está só ali no pulmão, então ele é um câncer in situ. Ele ainda não migrou para atingir outros órgãos. Agora, quando esse câncer migra para, por exemplo, do pulmão